a nossa identidade, ela não é finita, né? Eu acho que em um dado momento tá tudo bem a gente repensar aquilo que a gente acreditava que a gente era. Apresentação do entrevistado. Eu me chamo Floresval Neto, eu tenho 32 anos, eu me identifico como uma pessoa de gênero fluido, sou pansexual. Eu nasci em Serra Grande, que é uma cidade que fica no sul da Bahia, distrito do município de Uruçuca, e moro nesse mesmo município, nessa mesma vila, né, chamada de Serra Grande, com a vila praiana, bem turística, inclusive. Eu trabalho com audiovisual já há alguns anos, despertei o desejo do audiovisual ainda muito novo, assim, meu avô, ele fotografava, e me deu minha primeira câmera, e desde então eu saí fotografando o mundo, por aí, sempre com esse desejo de registrar as pessoas da minha família, porque a gente não tinha registro fotográfico de nada, assim, Meu avô tirava foto, mas ele tirava foto, retrato 3x4, né, para vender, mas a gente não tinha registro da família. E eu fui o retratista da família, assim, tardiamente, né, e daí desenvolvi o desejo de entrar para a área do audiovisual. Comecei trabalhando num jornal na minha escola, eu era redator desse jornal, e aí fui tomando gosto pela comunicação, por tudo que dizia respeito a comunicar para o mundo, né? E aí comecei a gravar algumas coisas de nível constrangedor, mini curtas, mini novelas com os meus primos, assim, a gente gravava tudo, né? E decidi, eu falei, olha, eu acho que eu levo jeito para isso, eu preciso estudar um pouco mais, que eu acho que não é só gravar e editar, eu acho que eu tenho que aprender, de fato, como construir as coisas, né? E aí entrei para o curso de comunicação na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui no sul da Bahia, que fica entre Ilhéus e Itabuna, em 2016, para o curso de comunicação social, e aí me apaixonei pela área. Já trabalhei, antes de entrar no curso, eu trabalhei fazendo cobertura fotográfica, cobertura de vídeo, pontualmente aqui na minha cidade. E durante a graduação, eu fui entrando cada vez mais em produções que requeriam mais desempenho acadêmico. Então, eu pude entrevistar o Ciro Gomes numa possibilidade em que ele veio até a universidade. Então, no primeiro momento, assim, eu falei, opa, a comunicação realmente está dando certo. E aí comecei a produzir. O meu propósito, na verdade, na comunicação era contar a história da minha vila, né? E aí eu comecei na universidade a contar isso. Então, eu produzi curta-metragem sobre lendas do meu território, sobre pessoas que moravam aqui em Serra Grande, sobre o cenário drag na minha região, porque um amigo meu se tornou drag e eu achei isso a coisa mais fantástica. Então sempre foi o meu desejo registrar as coisas que eram próximas a mim. Eu não queria ir muito, o mundo afora, eu queria registrar esse olhar das coisas que aconteciam no meu território. E aí trabalhei em diversas frentes, né? Eu sempre gostei muito da fotografia, justamente por já ter vindo desse universo da fotografia estática, então eu assumi em muitos momentos direção fotográfica de vários materiais, mas também dirigi muitos materiais, né? Um curta-metragem, inclusive, que conta um pouco da história do meu território através de uma lenda, que é a lenda do Nego d'Água. Eu dirigi esse material. E eu trago isso porque é um materiais que eu tenho muito orgulho de dizer, porque foi construído através de uma escuta, assim, do que minha avó contava, e a minha turma inteira da faculdade falou, não, a gente tem que contar essa história. E foi muito legal ter vivido isso. Já trabalhei, hoje, atualmente, trabalho numa ONG, né, que trabalha com fortalecimento comunitário em diversas frentes. E eu sou responsável pela área de comunicação, desde a parte audiovisual até a parte mais sistemática dos processos, né, institucionalmente falando. Mas sinto muita falta de produzir cinema assim em sua de forma pulsante, né? Porque aqui a gente não produz muito além do que o protocolo do terceiro setor permite, né? Então eu acho que minha trajetória vai desse lugar e quero muito voltar a produzir alguns projetos ao longo aí da trajetória dentro da comunicação, no audiovisual, mas sinto que eu tenho que fazer esse movimento de retomada para esse lugar assim, que eu sempre gostei de estar. Na universidade, quando eu estudei na UESC, antes da UESC, na verdade, meu foco era muito na região, né? Porque também é isso, né? O lugar onde eu moro não é uma zona rural, mas é uma área de interior, né? É uma cidade, é uma vila, na verdade, que tem cerca de 6 mil habitantes. Então é tudo muito precário, a gente não tem acesso a alguns recursos, inclusive muitas coisas só vivenciei na universidade, assim, né? E até então eu achava que o meu mundo só rodaria dentro de Serra Grande, né? Que é onde hoje eu moro. E aí, na universidade, eu pude estagiar em outros lugares, né? Eu estagiei no departamento de economia, onde a gente produzia conteúdo para o ensino médio
para os alunos do ensino médio que queriam ingressar na universidade no curso de economia. Então, eu visitei muitas cidades da região fazendo esse trabalho, né, indo, captando, gravando vídeo com esses alunos. Estagiei também num centro integrado de fortalecimento da cadeia do cacau, o CIC Cacau na UESC, e aí foi onde eu conheci boa parte da Bahia, porque eu viajei onde os projetos onde o projeto atuava, né? Então eu viajei para Jequié, para cidades muito mais no interior do que onde eu moro, extremo sul, enfim. E acabei conhecendo outros lugares graças ao audiovisual. E também os congressos, né? A universidade traz muito isso para a gente, os congressos, né? Os Expocons da vida, os Intercons da vida. Então eu viajei bastante, eu participei de vários Intercons aí, e graças ao audiovisual. Então eu acho assim que a trabalho hoje, como fotógrafo, que além de trabalhar no audiovisual, eu tenho minha renda como fotógrafo, eu viajo muito para fazer registro fotográfico, tipo casamento e outros lugares. Mas no audiovisual, produção audiovisual, aconteceu muito dentro da universidade. Fora da universidade é bem difícil de acontecer. Autodescrição. Eu sou o Sorisval Neto, eu sou uma pessoa de gênero fluido pansexual. Eu estou usando um óculos de armação preta, estou usando uma camiseta em tom de bege, acredito eu. Estou dentro de um escritório com a parede de fundo branco. Eu tenho um bigode, sou uma pessoa negra, tenho um cabelo crespo, levemente cacheado, cortado nos lados. Descoberta de si e origens. Eu me descobri uma pessoa diferente, muito novo ainda, né? Por volta dos 6, 7 anos. Eu vou contar tudo, que tem uma coisa engraçada aí no meio. Na infância, eu era chamado de jacarezinho aqui onde eu moro, porque eu tinha um grupo de amigos que a gente dançava imitando aquela banda do El Chan, sabe? Que era a versão Kids. E eu era chamado de jacarezinho. E sempre era chamado em um tom meio pejorativo, porque o jacarezinho ele tinha esse aspecto mais feminino, que ele dançava, ele rebolava e tal. Eu sempre ouvia muito isso de brincadeira, mas comecei a perceber que isso me magoava um pouco. E desde aí eu percebia que eu era diferente dos outros meninos da minha mesma idade, os meus colegas de escola. Eu era mais sensível, eu gostava de coisas diferentes, eu gostava de coisas que eram ditas como femininas, eu preferia estar com as meninas na escola do que com os meninos jogando bola. Então, assim, aí eu já comecei a perceber que tinha algo diferente, mas eu era uma criança, então, obviamente, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, do que eu era, né? Com 13 anos, eu tive a primeira experiência com uma outra pessoa, com um homem, e aí eu me identifiquei porque eu sou um homem gay. Gosto de meninos, sou um homem gay. E passei parte da minha vida acreditando nisso, né? E por morar num lugar onde tudo é muito restrito, e por ser um lugar que ainda estava dentro de uma estrutura muito conservadora, né? Serra Grande, por mais que seja hoje o berço de diversas representações sociais, durante muito tempo, na minha época da minha juventude, era um lugar muito conservador, né? Onde o cristianismo reinava, as igrejas reinavam, e tinha esse lugar de te colocar sempre numa caixinha. E eu achava que eu era apenas um homem gay. Só que aí, com o tempo, eu comecei a estudar mais, eu comecei a me interessar sobre a temática, eu comecei a descobrir filmes, livros, autores. Na época que explodiu o Tumblr, eu tinha contato com pessoas de outros lugares do mundo, eu comecei a descobrir que talvez eu não seja somente um homem gay, né? Porque eu também gostava de performar o feminino, e também gostava de não ser visto como nenhum dos dois, né? E aí comecei a ter um processo de confusão mesmo. Que diabos eu sou, assim, sabe? Porque parte de mim até então achava que eu era um homem gay, mas assim, também não me via como uma pessoa trans, então o que é que eu sou nesse meio, né? E aí eu fui descobrindo dois conceitos, né? Isso já tardiamente, ali para os meus 23, 24 anos, já entrando na faculdade, né? Que era o conceito de gênero fluido, e também o conceito de dois espíritos, né? A ideia de que você poderia ocupar dentro do mesmo corpo mais de um gênero, ou nenhum dos gêneros também, ou um mix entre todos os gêneros, né? E eu também acredito muito que essa história a nossa identidade, ela não é finita, né? Eu acho que em um dado momento tá tudo bem a gente repensar aquilo que a gente acreditava que a gente era, porque cada dia novas formas de ser vão surgindo no mundo, né? E eu acho que agora eu sou isso, mas no futuro talvez eu não seja mais, né? Tá tudo bem.
Então aí eu fui começando a perceber que eu, de fato, não era um homem gay, que eu poderia performar esse lado feminino que aflorava fortemente em mim, mas também gostava muito de performar um lado masculino em dados momentos da minha vida. E encontrei paz nisso, assim, de que eu não precisava necessariamente ser uma coisa ou outra, que eu poderia ser as duas, ou nenhuma das duas, ou uma junção entre as duas. Mas isso veio também atravessado de muito preconceito, porque até o momento da própria comunidade, assim, né? Porque até o momento em que eu só era um homem gay, tava tudo bem para todo mundo, assim, né? Os meus amigos, para as pessoas que eu acabei me aproximando por estar inserido nessa comunidade. Mas quando eu comecei a me perceber diferente da tríade de ser gay, lésbica ou trans, né? Começou a surgir uma série de deboches, assim, mas você tá confuso, mas espera aí, você não era só gay, mas você também, sabe, diversas coisas começaram a acontecer, e quando eu falei assim, gente, mas eu não gosto de ficar, eu gosto de ficar com gente, com as pessoas, assim, né, e descobri também a pansexualidade, aí foi que, né, as coisas começaram a piorar, mas acho que hoje, depois de ter vivido tudo isso, né, essa trajetória, eu me incomodo menos porque eu me posiciono mais. Eu tinha muito medo de perder as pessoas que eu tinha conquistado, né? E aí eu me ausentava do discurso, eu ria, a brincadeira acontecia, todo mundo ria menos eu, mas eu tava rindo, eu gosto dessas pessoas, sabe? E hoje em dia eu percebo que eu não preciso disso também, né? E que eu sou muito acolhido pela minha família, pelos poucos amigos que ainda restaram, por uma comunidade muito específica dentro do que eu sou hoje, que para além, eu não sei se isso estava no questionário, não sei se eu cheguei a colocar, mas eu também descobri há pouco tempo, há 2 anos, que eu sou uma pessoa diabética. E dentro desse processo do diabetes também, eu acabei me conectando numa outra rede, né? E acho que eu percebi que as questões da minha sexualidade, elas não eram a maior coisa que me definia naquele momento, né? Tinham muitas outras coisas além do Floresval, que hoje se considera uma pessoa de gênero fluido, mas que já foi um homem gay um dia e que, quem sabe, no futuro seja uma outra coisa, né? E por mais que Serra Grande tenha sido essa dualidade entre me traumatizou muito em um dado momento, também foi um lugar que me acolheu muito, assim, né? Eu acho que Serra tem muita importância na minha formação em todos os aspectos possíveis, né? Seja em respeito à minha identidade, à minha sexualidade, meu posicionamento político, as minhas questões pessoais, amorosas, enfim. Serra me moldou muito a isso. E acho que tem uma parcela muito grande de significado na minha construção para o que eu sou, né? Mas também tem um impacto muito negativo, porque é isso, né? Eu nasci, cresci, me criei aqui. Então, cidades do interior tem esse fenômeno, né? A gente nasce assim e a gente tem que ser assim pro resto da vida, aqui dentro, né? Então, assim, a gente nasce dessa forma, você vai ser sempre filho de fulano. É o filho de Marinês, o filho de Gilson, que são os meus pais. Eu vou ser sempre isso, né? E quando você tenta desmistificar essa ideia que as pessoas criaram, porque não é o que você é, o que as pessoas criaram sobre você. Você é colocado num lugar muito dolorido, assim, né? Você não é convidado para as coisas, você é afastado dos meios, você é visto em instituições religiosas como algo errado, né? Então, acho que Serra Grande tem uma parcela muito grande, mas, para além do território que eu estou, eu tive a oportunidade de conhecer o Maranhão, e eu acho que foi o lugar onde eu mais me senti livre, assim. De todos os lugares que eu conheci, o Maranhão tem não à toa chamam da Ilha do Amor, né? O Maranhão me fez olhar diferente. Eu conheci o Maranhão em 2017 para cá. Foi justamente na época que eu entendi que eu não era só um homem gay, que eu poderia ser outras coisas, né? Então é um lugar assim que eu acho, dos lugares que eu pude frequentar e visitar graças ao audiovisual, foi um que também me ajudou muito a transformar, perder esse medo de ser o diferente do que Serra Grande achava que eu deveria ser, né? E conhecer outras coisas. Eu não conhecia pessoalmente pessoas que também eram gênero fluido, pessoas não conhecia pessoalmente essas pessoas. E lá eu pude conhecer. Eu falei, caramba, isso realmente existe. Eu posso ser assim, talvez eu seja assim, né? Então acho que o Maranhão foi esse assim despertar muito importante para mim, mas ainda acho que me conecto muito com essa existência aqui no meu território. Eu acho que já cheguei num lugar assim que é como eu me reconheço, né?
Mas foi um processo confuso, eu acho que não por mim, mas eu acho por mais como as pessoas da própria comunidade desenhavam como eram pessoas pansexuais e pessoas de gênero fluido, né? Então eu acho que existe um equívoco muito grande, uma confusão muito grande também, inclusive dentro da própria comunidade, em tentar definir o que, é que são essas pessoas, não sendo essas pessoas. Então eu ouço muitas vezes, inclusive eu já ouvi coisas absurdas, tipo, ai, você é uma pessoa pansexual, então você beija até cachorros, você beija árvores, você beija todas, tudo que existe no mundo, né? E por muito tempo eu falei, eu prefiro não contar para as pessoas que eu sou isso. Eu prefiro contar que eu gosto de pessoas sem me encaixar dentro ali do espectro de ser pansexual, né? Acho que um pouco nesse lugar de não a vergonha, mas assim, esse receio desse julgamento, né? De como ser esse tipo de pessoa. Porque eu nunca tinha parado para pensar que eu era, assim, tipo assim, eu só tinha me interessado por meninos, e aí comecei a perceber que eu também poderia me identificar por meninas e por pessoas que não são nem meninos nem meninas, e por pessoas que são meninos e meninas. Então, assim, eu comecei a falar, cara, tipo, se eu ficar me colocando no potinho de ser só um homem gay, uma pessoa, né, homossexual, eu vou também entrar numa neura muito grande da minha própria cabeça, porque eu tô mentindo uma coisa que não é verdade, assim, eu tô vivendo uma realidade que não é minha. Então eu tive muito medo da reação das pessoas de contar. Hoje em dia eu também não chego e falo, oi, bom dia, eu sou pansexual, né? Eu abro muito a isso e eu analiso muito quem de fato está disposto a ouvir o que é que eu sou. A quem não está disposto, eu acho que isso para mim é para qualquer pessoa que é dessa comunidade. Eu acho que a gente também tem que aprender a dar o direito do silêncio para as pessoas que não estão nem aí para o que a gente é. Porque às vezes a gente está tentando o tempo todo de querer que as pessoas nos reconheçam, mas elas não vão nos reconhecer. Então, às vezes é melhor a gente também não dizer caramba de nada para as pessoas. Simplesmente existir no mundo, performar o que a gente é, porque as pessoas esperam um momento da nossa afirmação. Eu acho que a afirmação dentro da comunidade é uma, é uma via de mão dupla. Porque a afirmação para a gente é importantíssima, porque é como a gente se identifica, como a gente se reconhece no mundo. Mas para quem está de fora, externamente, e até para algumas pessoas da própria comunidade, a afirmação é um tiro no pé. Porque é o lugar que vai definir em que nível de julgamento você vai estar dentro da própria comunidade e na sociedade, né? E eu percebo que as pessoas pansexuais, e aí nessa dualidade como eu me identifico, nessa pessoa do gênero fluido e sendo uma pessoa pansexual, é um bingo do preconceito ali, é um duplo bingo do preconceito, porque para você explicar o que é o gênero fluido para uma pessoa, é muito complicado se a pessoa não estiver disposta realmente, com a mente aberta, para entender o que é isso. E mais ainda identificar como e onde e com quem você se relaciona é realmente o combo do bingo do preconceito, assim. Então eu acho que não é por medo, porque eu acho que eu já passei a fase do medo, acho que tudo que eu já vivenciei, o medo é uma das coisas que menos me pegam. Mas é mais porque eu acho que é cansativo ter que ficar se explicando sempre, tá contando toda essa história, tá contando o que é que significa, tá contando por que as coisas são assim, por que você, então porque você não é só bissexual, então porque, ou então, perdão assim pela palavra, mas recentemente eu vi, você é um gay Pokémon. Eu falei, como assim? Você evoluiu, agora é um gay evoluído, é um gay que pega pessoas, sabe? Então, tipo, é chato ter que ficar cansativo corrigir as pessoas, porque ninguém é idiota. A internet está aí, as pessoas conseguem ter acesso à informação. Elas se fazem de analfabetos funcionais, tecnológicos, para poder não aprenderem, então eu também não tenho o dever nenhum de ensinar ninguém. Mas também é um lugar que a gente precisa ocupar, porque eu acho que senão vai continuar existindo. Então, às vezes, eu fico meio nessa linha de será que realmente me posiciono e me estresso? Ou eu deixo pra lá, mas dentro de mim eu falo, caramba, eu perdi a oportunidade de ter mudado, nem que seja 1% dessa história, dessa realidade, sabe? Eu não sei de qual território vocês são, mas aqui em Serra Grande tem uma coisa que é muito, muito comum, que é você não é o que você é filho de alguém. Então, assim, você é reconhecido como, né, o filho de fulano, o sobrinho de não sei quem, o neto de ciclano, né? E eu detestava isso. Então, eu meio que me afastava de tudo aquilo que relacionava a essa história desse
não sei se é um conservadorismo, mas essa ideia dessa realidade de que é uma estrutura de uma família, você pertence a essa família, que é parente de fulano, que é parente de... Eu nunca quis estar nesse lugar. Então, com isso, obviamente, naturalmente, eu tinha um afastamento das coisas que eram populares. Então, por exemplo, na escola eu ficava no canto. Eu já gostava de coisas que, para crianças da época, elas não gostavam. Então, tipo assim, eu amava assistir filme de terror que as crianças da minha idade não gostavam de assistir. Eu gostava de assistir Telecurso 2000 na madrugadinha que os meus colegas não gostavam. Então, tudo isso foi criando uma seletividade de pessoas que eu gostava que estivessem próximas a mim, que eram pessoas que não me julgavam por isso. Então, quando eu me assumi, essas pessoas continuaram. Quando me assumi uma pessoa, um homem gay, né, na época. Elas continuaram no meu ciclo. Só que aí, com o tempo, se assumir foi o passo mais fácil, gente, para mim, foi se assumir. Existir como um homem gay, que foi difícil. Porque aí eu comecei a perceber que as pessoas elas criavam uma coisa na cabeça delas, que era tipo assim, a dificuldade de se comunicar comigo, como se a partir de agora virasse uma chavinha, eu me tornasse uma outra pessoa e tudo tivesse que ter um melindre para ser comunicado. Então eu comecei a perceber que as pessoas elas ou não se comunicavam comigo, ou elas se afastavam porque elas achavam que o que elas faziam iriam, de certa forma, contra o que é que eu era hoje, ou o que eu era ia contra o que elas eram, né, naquele momento. Então, quando eu me assumi, no começo, ainda tinha aqui nessa linha de amigos, e aí quando eu fui vivendo o que é ser um homem gay, e viver mesmo, assim, no sentido literal da coisa mesmo, viver o que é ser um homem gay, experimentar o que é ser um homem gay, que até então não tinha experimentado de forma tão aberta e sem o medo, né, de ser quem se é, as pessoas começaram a se afastar mesmo, porque não é legal, porque olha, minha mãe é da igreja e acho que não pega bem eu estar andando, tem meu filho, eu não acho que é legal você vir na minha casa porque ele pode ver você fazendo isso, ele vai que ele vire gay também, como você é, né? Eu já ouvi muito isso. Então, foi acontecendo, né? Esse afastamento, mas ao passo em que outras pessoas também foram chegando na minha vida, e eu agradeço muito essas pessoas terem chegado. Mas depois, eu acho que eu vou dar o benefício da dúvida, eu acho que não tenha sido por causa do meu processo de se identificar como uma pessoa de gênero fluido e ser uma pessoa pansexual, mas eu acho que foi mais porque chegou um ponto de que eu não estava mais afim de ter que me explicar para as pessoas. E aí as pessoas começaram a não ter saco também para vir falar comigo e eu também estava nem aí com elas. Isso não foi ruim de todo para mim, porque eu comecei a perceber que antes de ter ou amar essas outras pessoas, eu precisava realmente me amar, entender quem eu era. Mas também não nego que me deixou um pouco triste, porque chegou um ponto na minha vida que eu me tornei uma pessoa popular. Nesse meio de sai entre a pessoa, chegou um momento que eu comecei a ter um certo reconhecimento, e depois tudo isso foi caindo novamente. As pessoas não me chamavam para os lugares, ou faziam as coisas e quando descobria é porque eu estava passando um lugar e falava, vocês estão reunidos aqui, eu nem sabia, sabe? Foi um processo dolorido, confesso. Em um certo momento isso mexeu muito comigo, porque eu comecei a perceber que será mesmo que. E aí cheguei nesse lugar que é muito perigoso, né? Será mesmo que isso que eu sou é o certo? Será que é o correto mesmo? Essa coisa toda que eu sou, essa simbiose que eu tô sempre nessa mudança. Será que realmente as pessoas não estão certas? Porque, poxa, você tá num ambiente em que todo mundo diz a mesma coisa e você é o diferente, você fala, peraí. E foi muito rápido também esse lugar de questionar se era o certo ou errado, porque eu tive muito apoio da minha família, minha mãe e meu pai sempre foram pessoas assim que me instruíram pelo caminho da educação, para além do que eu era, para além do que eu e meu irmão fôssemos, e fui muito acolhido quando eu fui o diferente, no momento de ser o diferente, né? Para vocês terem ideia, eu sou de uma religião, eu sou do candomblessista, meu irmão é evangélico, e a gente lida muito bem com essa diferença, assim, né, dentro da nossa família. Então, eu acho que eu tive um processo de ficar muito triste, porque eu ainda gostava muito dessas pessoas, gosto muito delas ainda, porque elas fizeram parte da minha vida, mas eu acho que eu superei muito isso, porque eu percebi que, olha, a vida também é isso, a gente precisa também seguir todos os dias, os boletos deverão ser pagos, as coisas deverão ser feitas, e essas pessoas elas vão continuar existindo do jeito delas, a gente não vai mudar também isso. Foram altos e baixos de um processo inteiro. Eu acho, inclusive, também que o audiovisual, ele me ajudou muito a entender tudo que acontecia comigo.
porque no audiovisual eu também tive muita liberdade do experimentar, né? E ser criador e criatura em muitos momentos assim da universidade, eu era diretor, mas eu era personagem também, então eu consegui viver esses dois lugares. Eu consegui, inclusive, me enxergar de fora em muitos momentos e falar, olha, eu acho que eu também tenho que recuar um pouco nisso. Ou também falar, eu acho que eu tenho que ir além disso. Peraí, o mundo tem que estar preparado ou não estar preparado mesmo, independente, eu preciso ser isso também, né? A chegada no audiovisual. Eu acho que tem dois caminhos, assim, que me levaram até o audiovisual. Eu acho que eu não vou dizer que eu estava predestinado, porque na minha infância eu queria ser advogado. Meu desejo era ser advogado, e aí imagina, na época a bicha advogada com leque, enfim, ia ser a coisa mais estapafúrdia, assim, do mundo, mas era meu desejo ser advogado. E eu entrei, assim, de certa forma, para o audiovisual, ainda na fotografia, através do meu avô, que tem o mesmo nome que o meu avô também se chamava Floresval, né? Ele já é falecido há 24 anos, 22 anos. E ele me deu a minha primeira câmera. E meu avô, ele trabalhava com registro, ele fazia fotinhas 3x4, aqueles famosos retratos de escola que todo mundo tem da infância, que era um cara viajava cidades. Então, meu avô era essa pessoa. Só que eu nem ligava, assim, foto e tal, a gente não tinha câmera, ele tinha uma câmera que a muito custo ele conseguiu comprar, veio de uma família que sempre teve muito pouco, né? A gente tinha abundância em algumas coisas, mas, assim, tecnologias a gente não tinha acesso, a gente não tem registro nenhum da infância dos meus tios, da minha mãe, do meu pai, né? Porque a gente não tinha acesso a isso. Então, meu avô tinha, foi a primeira pessoa que teve essa câmera, chamou a atenção de muitos, mas a mim não chamou muito. Mas quando ele me deu a primeira câmera, antes dele falecer, né, 2 anos antes, eu falei, eu acho que eu vou começar a registrar o mundo mesmo, assim, as coisas, né? Então, eu fui meio que batizado ali como o retratista da família na época, né? Então, assim, reuniões de Natal, eu sempre estava com a câmera fotografando, fotografava as plantas da minha avó, fotografava minha avó regando nas plantas, então a gente tinha registro de tudo isso, né? E aí, nisso, eu comecei a fotografar, só que aí perdi o gosto por um tempo, aí comecei a estudar para ser advogado, comecei a trabalhar com outras coisas, e aí em 2012, 2011, meu pai me deu uma câmera de presente no meu aniversário, e eu comecei a registrar o mundo novamente, assim, meus amigos e amigas eram cobaias, eu registrava, tinha evento em Serra Grande, um batizado, eu implorava para fotografar o batizado, porque eu adorava registrar as coisas, né? E aí comecei a tomar gosto sobre essa história da contação de histórias, né? Através da fotografia. Então, assim, como mostrar um mundo que é comum, que todo mundo conhece, mas através do meu olhar, né? Então, eu, às vezes, ia para a praia, não sei se vocês conhecem, uma prática chamada calão, que é uma prática que acontece nas praias aqui do litoral, onde os pescadores, eles pescam em quantidade para venda, e o excedente do que eles pescaram, eles doam para as comunidades e as pessoas que moram na praia. Essa prática chama-se calão. E a minha família cresceu vivendo de calão. Minha avó era marisqueira, né? Meu avô era pescador. E eles iam pescar e doavam os peixes para as pessoas. Então eu comecei a registrar isso, assim. Uma prática que era muito comum para todo mundo. Eu comecei a registrar, as pessoas começaram a olhar, nossa, realmente o calão tem uma coisa bonita de acontecer assim, né? Eu fui tomando gosto, porque as pessoas começaram a falar, Floresal Neto, fotógrafo de Serra Grande. Porque por eu morar num território muito pequeno, não tinha outro fotógrafo, só tinha eu. Então tudo era Floresal Neto, fotógrafo de Serra Grande. Então eu falava de fotografia, sabia que era eu. E eu comecei a tomar um gosto enorme pela fotografia. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar numa ONG, aqui em Serra Grande, chamada Instituto Arapiaú, que é uma ONG que trabalhava com educação libertadora, educação para além do quadrado que é a escola, do prédio, né? A escola, o mundo, nesse caso, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa ONG na época e entrei para um projeto de um jornal que contava tudo que acontecia na vila, desde registros de as pessoas mais antigas, contando seus causos, até quando que o carro da saúde viria para a vila, ou que mês, como é que está a maré esse mês, enfim, a gente contava tudo que estava registrado relacionado a esse território. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais, porque eu era fotógrafo desse jornal e também era redator, a gente produzia vídeos, e aí eu falei, não, eu acho que eu quero fazer isso na minha vida.
E aí eu entrei para a UESC em 2015, nesse intervalo aí desses 4, 5 anos gostando da comunicação, fazendo coisas, registrando eventos. Entrei para a UESC em 2015, final de 2015, começo de 2026. E comecei a tomar mais gosto pelo audiovisual, porque eu percebi que não era só contar a história do meu território, tinham outras histórias que também eram muito interessantes de ser ouvidas, né? Assim, para além do audiovisual enquanto construção, né, enquanto proponente, também o audiovisual para fruição, para consumo, né? Para ver, ouvir essas outras histórias. E eu fiquei apaixonado, assim, foi um choque de realidade, porque eu fui o primeiro da minha família a entrar para a universidade pública, fui o primeiro a me formar na universidade pública, para um curso que ninguém sabia o que é que era. Até hoje eu tenho que explicar para minha avó que não, minha avó, não vou estar sentado na bancada do Jornal Nacional, porque o pessoal não sabe o que é comunicação social, rádio, TV, né? E aí tomei muito gosto pelo audiovisual dentro da universidade. E aí me acionou um Floresval, um neto da infância, que já consumia televisão e não percebia que gostava tanto de televisão. Eu era uma criança que não pulava as propagandas, gente. Então, assim, quando todo mundo tava... Ah, é propaganda, vou na cozinha. Eu adorava ficar vendo propaganda da Polishop, adorava ficar vendo propaganda da Arapuã, as propagandas daquelas facas. Eu amava ver isso, né? E nunca tinha percebido, até entrar na faculdade, que já era um desejo de estar fazendo aquilo, de olhar para aquilo, né? Como uma coisa possível de acontecer. E aí na universidade tudo foi possível, assim, para mim. Eu não, se eu falar para vocês que eu tive dificuldade na universidade, tipo assim, foi muito difícil a mim me enturmar, não foi. Foi uma coisa muito massa, porque eu tive uma turma muito legal, que era uma galera que era na faixa etária muito parecida com a minha, de uma condição social muito parecida com a minha, então isso me ajudou muito. Pessoas que se identificavam como pessoas negras, pessoas que eram da comunidade LGBTQIA+, também, que na época estava também, né, explodindo essa história da comunidade ampliar para além do LGBT, né? Estava explodindo esse movimento na época, eu lembro, assim, então era... Toda hora surgia uma pessoa que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu achava isso a coisa mais incrível do mundo. Eu falava, meu Deus, tem muita coisa para além do que eu estou, né, vivendo. E o curso de comunicação na UESC, ele é muito conhecido por ser o curso, assim, 100% anti-hegemônico, transgressor, anarquista, futurista, sabe? Porque a galera é muito fera, assim, no curso de comunicação da UESC. Uma galera que pensa além da caixinha mesmo. Então eu falei, cara, eu tô no lugar certo, né? Tô vivendo no lugar certo. E aí, dentro da universidade, eu fui experimentando, né? Eu fui produzindo coisas para a universidade, mas também fui produzindo projetos que eram particulares meus, as coisas foram saindo, assim, do papel, eu fui perdendo o medo de ser interpretado de forma errada, de experimentar mais e mais e mais e mais. Então, eu acho que existe um Floresval Neto antes do audiovisual, antes da Universidade Estadual de Santa Cruz, antes dos cursos de comunicação. Existe uma outra pessoa, assim, um outro Floresval, depois disso. E que, ao passo em que existe um Floresval de uma sexualidade antes do curso de comunicação, antes da universidade, antes do audiovisual, e existe um Floresval que se entendeu de uma outra forma de ser no mundo depois também do audiovisual. Então, eu acho que as duas coisas caminharam muito juntas, assim, tinha uma sincronia muito, muito, muito legal, assim, porque ao passo em que, antes de estar na universidade, eu me identificava de uma forma, quando eu entrei para a universidade, que eu fui experimentando o novo, eu falei, cara, realmente dá para ser outra coisa também, né? Conhecer mais o audiovisual me permitiu me conhecer também. Documentarista. Eu adoro falar sobre essas duas coisas, porque eu acho que foram o ponto, assim, de transformação na minha carreira da audiovisual foram esses dois produtos, né? São produtos diferentes. Um chama-se Aquenda, é um mini documentário que fala sobre o cenário drag nesse eixo onde eu moro, né, que é no sul da Bahia. Então, é um cenário drag na região Ilhéus Itabuna, especificamente, onde foi onde eu descobri o documentário, assim, né? Na disciplina de documentário na universidade, eu descobri que eu queria ser documentarista depois dessa disciplina. Assim, me apaixonei pelo documentário, me apaixonei por tudo que envolvia essa história de mostrar o outro para além da ficção. Que também é um pouco de ficção, mas que se aproxima mais da realidade. E na época, caiu assim como uma luva, porque meu amigo tinha acabado de dizer, amigo, vamos fazer drag. E eu queria fazer drag também na época, só que eu tenho zero aptidão, gente. Assim,
Para maquiagem muito elaborada, eu sou uma tragédia. Até tento, às vezes, passar uma basezinha, um negócio. Mas, gente, é uma arte mesmo, a qual eu não domino, nem um pouco. E aí, meu amigo já estava fazendo drag há uns 3 anos, e ele trouxe uma frase para mim, assim, ele falou, amigo, às vezes o nome da drag dele chama-se Vanilla, e o nome dele é Lucas, inclusive agora ele está se identificando como uma pessoa trans, chama-se Aurora, e a gente está vivendo esse processo juntos, está sendo muito especial também para mim, ela está compartilhando isso comigo. E na época, ele ainda dizia, amigo, às vezes eu acho que eu sou, Lucas é a criatura e Vanilla é o criador. E eu dormi com isso na minha cabeça, eu fiquei assim, a gente que é audiovisual, a gente dorme com as coisas que ficam ali, né, martelando. Falei, cara, criador, criatura, criador, criatura. Fiquei com isso uma semana na minha cabeça. E na época eu estava no meio dessa disciplina, eu já estava atrasado, porque todo mundo tinha escolhido o tema dos seus documentários, e eu ainda não. E eu queria falar sobre capoeira, queria falar sobre jangadeiros, e não estava gostando de nada disso. Falei com a minha orientadora, Betânia, Beth, eu vou falar sobre drag. Ela, mas você não é drag. Eu falei, mas aí eu vou repensar. Eu vou construir um espaço para que as drag queens possam falar de si, mas eu quero ouvir também os criadores das drag queens. Porque para que as pessoas entendam que drag não é uma identidade de gênero, ela é uma persona. Então, eu quero que as pessoas entendam que existe esses dois lugares, o criador da drag, ou a criadora da drag, que não se resume, né, a homem, cis, enfim, e a criatura, que é a persona que surge disso. E aí eu falei, pronto, precisa ser meu documentário. E aí em Aquenda, eu comecei sozinho, só que aí no processo os amigos se juntaram, né? A gente pensou em confrontar essas duas pessoas, né? Então a gente coloca o criador, Lucas, falando com Vanilla. Então, em um dado momento, eu pergunto para Lucas uma coisa e Vanilla complementa a pergunta. Então, eles se enfrentam o tempo todo. Então, tem esse lugar de tem o Fábio que fala, aí Brigitte entra e responde o Fábio. Aí tem o Matheus que fala, aí tem a Sindel que responde o Matheus. Então, um documentário todo sobre esse lugar, de que existem esses dois lugares, né, o criador e a criatura, mas que também desmistificar a ideia de que drag é uma identidade de gênero, de que drag também se resume a só uma drag feminina. Por exemplo, Vanilla é uma drag que é feminina, mas usa barba. A marca dela era usar barba, né? Brigitte é uma drag que ela já é uma drag mais old school e ela se inspira nas prostitutas do Bataclan, que eram francês, então tem todo o sotaque, tem toda uma coisa, uma nostalgia. Então, eu queria mostrar que o cenário na região, que era visto de forma precária, é muito rico, né? Era muito rico. Então, a Quenda foi, assim, uma das coisas mais especiais que eu pude produzir na época. Inclusive, a abertura do documentário tem uma das frases mais emblemáticas, que é de um personagem chamado Takaro, que ele cita Deus, ele fala sobre que ele é isso, e que Deus e as entidades amam a gente pelo que nós somos no fim do dia, e que quem inventou o preconceito, né, o problema foi o homem, né, que nenhuma entidade no universo faz distinção, né? Então ele fala uma frase muito emblemática que abre o documentário. Ele não é personagem em nenhum outro momento, mas ele estava durante a montação das drags e eu falei, cara, essa fala tem que estar assim. Isso, eu lembro que eu editei esse documentário assim em prantos, porque eu descobri que ele faleceu no processo de edição do documentário, né? Ele não chegou a assistir a própria obra em que ele está, né? E isso me marcou muito, porque na época eu queria muito entregar o documentário honrando a memória dele, mas também queria que isso ficasse muito bonito, porque eu sou virginiano, eu sou muito perfeccionista. Então, tipo assim, o documentário demorou muito de sair, eu me culpei porque não entreguei a tempo de ele ter visto, mas depois de muita terapia eu entendi que não teve nada a ver com isso. Então, essa foi a Quenda, foi um documentário que a gente teve muita repercussão, assim, na época, a gente rodou em vários circuitos, rodou no FECIBA, inclusive, o Aquenda, a gente participou de alguns outros festivais, não ganhamos nenhum prêmio, mas eu acho que a proposta era levar a arte drag do meu território para outros lugares, isso aconteceu. A gente passou num circuito internacional de cinema também, que exibiu a Quenda, e quando eu nem sabia, eles, assim, um amigo meu indicou para um amigo que estava no festival, eles exibiram, ele mandou uma história, a Quenda está rodando aqui em outro país. Eu fiz, ué, como assim? Então, assim, foi uma coisa que os olhos, né, saltaram. Criador e criatura. E teve o meu TCC, que chama Memento Viver, e Lembre-se de Viver. O nome diz respeito a uma tatuagem que eu fiz em homenagem a um amigo meu que faleceu,
E ele me contou essa história, né, do que significava essa frase, e eu quis homenageá-lo. Memento Viver foi um documentário em que eu sou criador e criatura. Eu sou produtor, diretor, roteirista, editor, enfim, e também sou personagem da própria obra. É um documentário em formato de self-documentário, né, em registros do cotidiano, todo gravado com celular, boa parte dele, em que quando meu pai faleceu, eu me questionei sobre a velhice. E eu comecei a perceber que eu não me via na velhice, sendo até então, né, uma pessoa da comunidade LGBTQ+, mas eu não me via na velhice. Eu comecei a ver que se a gente recortava mais ainda para pessoas negras, né, principalmente homens negros, a gente via que o audiovisual não retratava isso. Homens negros gays que envelheciam. Ou se retratava de uma forma muito alegórica. Assim, né? Por exemplo, a Vera Verão, né? Que era aquela bicha espalhafatosa que tem que fazer as pessoas rirem. Mas a gente existe para além disso, né? Então eu falei, eu preciso muito falar sobre esse meu medo da velhice, mas eu preciso também trazer um respiro para dizer que eu tenho que romper com esse medo. E aí tem um amigo meu chamado Maurício, que ele é uma das pessoas, vocês deveriam muito conhecer ele. Maurício, assim, é uma inspiração no mundo. Maurício viveu tudo que há de difícil no mundo e ele se salvou pela arte. Maurício foi bailarino, conheceu o mundo inteiro através da dança. Assim, eu conheci Maurício numa oficina de dança afro, fiquei apaixonado pela história dele, por quanto que a arte era uma coisa que nos conectava. Eu sempre gostei de dançar também. E é uma pessoa que tem, assim, um arcabouço, uma trajetória que, assim, vocês fazem um documentário sobre Maurício. Assim, um documentário de 15 episódios, de 1 hora cada, sobre a vida de Maurício. E a gente estava numa fase que a gente estava muito próximo, a gente saía muito entre os amigos. Eu falei, Maurício, você não topa, não, fazer esse documentário comigo? Porque ele é um pouco mais velho do que eu, Maurício já está na faixa dos 60 anos, e eu, na época do documentário, estava com 28, 27, 28 anos. Falei, Maurício, as pessoas como nós precisam entender que é possível chegar onde você chegou, que é possível envelhecer sendo o que nós somos. E eu preciso também aprender a lidar com esse medo, e outras pessoas também precisam aprender, porque a gente não se enxerga no envelhecimento. E você chegou, então você é uma referência, para além das estatísticas, você é uma referência no mundo. E ele topou e a gente começou a gravar os diários de bordo, se contrapondo. Ao passo em que eu mostrava a minha realidade do questionamento da perda do meu pai, o medo da velhice, Maurício mostrava uma realidade que era muito lindo existir no mundo sendo um homem gay, como ele se identifica, negro, e em processo de envelhecimento. Então, assim, enquanto eu estava em casa, com dores nas costas, com 27 anos, Maurício estava no samba, e tudo isso está no documentário, mas estava sambando, vivendo, curtindo, existindo. E eu queria ser Maurício, né? Então, esse documentário teve a produção compartilhada, né? Foi coproduzido entre eu e ele. Ele gravava da casa dele, porque foi gravado durante a pandemia. Então, foi a forma que eu tive de concluir meu curso na universidade na época. Eu não queria fazer monografia, eu queria produzir. Então, ou era assim, né? Ou não rolaria. Então, ele gravava os diários de bordo, eu gravava os meus e a gente juntava. E no meio disso, a gente tem um terceiro personagem desse documentário, que é o Tempo. Como que o Tempo construiu um fio narrativo para que esse documentário pudesse existir. Então, eu fiz 4 performances junto com o Maurício, que blocam esses documentários dentro das estações, subvertendo a ótica de como eu gostava das estações. Então, por exemplo, o verão, que é o que abre o documentário, é em tons frios, porque, por incrível que pareça, por ser uma pessoa baiana do axé, eu não sou fã do verão. Eu sou uma pessoa que gosta mais do inverno, eu gosto mais do tom do tempo frio. Eu sou apaixonado. Me julguem, eu sou time Crepúsculo, gente. Assim, aquele friozinho, eu sou essa pessoa, entendeu? E eu não sou muito fã do verão, assim, eu gosto e tal, mas eu prefiro o inverno. Então eu trabalhei essa inversão até na paleta de cores. O verão é frio, azul, né? E Maurício também significa assim, então foi muito legal porque a gente conseguiu construir coisas que nós temos em comum, né? Então o documentário inteiro vai construindo esse fio narrativo do medo, de trazer como medo como a pior das prisões, eu até cito isso numa performance, o medo de se olhar no espelho e não se enxergar mais, porque a velhice vai chegar, eu espero envelhecer, né? E como é que eu vou me sentir no dia em que me olhar no espelho e eu não tiver mais esse rosto, né? Em que as marcas começarem a aparecer no meu rosto.
E aí, no final do documentário, eu rompo com isso, e foi muito legal, porque foi muito real. A última coisa que eu gravei no documentário foi essa performance, porque eu editei o documentário inteiro, eu falei, Maurício, se eu não sentir que o meu medo diminuiu um pouco, esse documentário não vai ao ar, porque eu vou estar mentindo para as pessoas. Eu preciso viver com a sua experiência, e eu quero viver isso, eu quero romper com esse medo. E aí, a última performance foi gravada com o documentário todo finalizado, porque foi quando eu escrevia todas as poesias das performances, né? Foi quando eu falei que realmente eu enxergava que eu estava rompendo, que é um processo que vai acontecer ainda todos os dias, mas que deu start, né? E esse documentário, nossa, gente, eu falo muito, desculpa, porque assim, eu sou muito apaixonada por esse material, assim, eu tenho um orgulho imenso de ter ido para o mundo. E esse documentário, ele pôde existir, e eu sempre honro muito uma pessoa que foi minha orientadora, a professora Betânia, que nós vivemos duas perdas muito potentes, assim, eu perdi meu pai, ela perdeu o irmão dela, que era como um pai para ela. E a produção desse documentário aconteceu com muito respeito, assim, né, no meu tempo e no tempo dela. Em nenhum momento, nenhum desistiu do outro, assim, e foi muito lindo ter tido a participação dela para isso, e ela ter acreditado que era possível, quando todos os meus professores disseram, não vai dar certo, ele não vai conseguir fazer. Eu escrevi um memorial que era em primeira pessoa, eu fui contra todas as regras da universidade, mas eu falei que se não fosse assim, não poderia escrever. Minha orientadora, ela bateu o pé. Ele vai fazer assim, né? Então, Betânia, ela é uma das pessoas que tem uma importância muito grande para esse documentário ter ido para o mundo. Tanto que ela acreditou tanto que colheu muitos frutos. Memento Viver e foi o meu material mais premiado, assim, da minha história. Eu até hoje recebo notificação de alguma coisa, de alguém, de algum canto que vai exibir o filme, assim. E eu não tô acostumado com isso, gente. Eu vim do lugar que a gente tá acostumado a não ganhar as coisas. E quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, caramba, tá vindo aí, sabe? Então, Memento Viver, ele ganhou o Spocon de melhor documentário do Nordeste. Ganhamos melhor documentário nacional no Spocon também. A gente participou de dois circuitos de cinema LGBTQIAPN+, que foi o Cine Hollywood Queer e o outro que eu não vou lembrar o nome, mas eu posso depois trazer para vocês. A gente participou de um circuito de documentário internacional em caráter universitário e ganhamos como menção honrosa. A gente participou de um circuito de documentário LGBTQIAPN+, no Canadá, e a gente também levou menção honrosa. Participamos de um circuito de documentário de pessoas negras, LGBTQIAPN+, também recebemos o prêmio de votação do público, fiz meus amigos votarem, a minha família e todo mundo, meu trabalho votar. A gente repercutiu também em vários canais aqui na região, né, porque, assim, até então, nenhuma pessoa dessa região tinha conseguido chegar nesse lugar, e quando eu vi que isso aconteceu, as pessoas começaram a me procurar, e aí TV me ligando, vamos dar uma entrevista sobre isso, blogs da região me ligando, e aí eu, eu, eu falo com muito carinho, assim, que eu acho que é importante que a gente também valide as nossas lutas, a gente reconheça a importância que isso tem no mundo, porque eu vim de um lugar em que todo mundo dizia que não era possível, né? Eu ouvia de algumas pessoas, poucos eram os professores que acreditavam em mim, aqueles que acreditaram eu sempre honro, mas em sua maioria eu ouvia, tipo, não vai dar em nada, esse menino não vai dar em nada, vai ter que trabalhar, continuar trabalhando em roça, que também tem o seu lugar no mundo, mas não era o que eu queria, né? E quando eu vi que eu não precisei contar a história de outras pessoas, senão a minha, e a minha história e o meu lugar no mundo fez que outras pessoas se reconhecessem, até hoje eu recebo mensagens assim na plataforma onde a gente escreveu o documentário, de pessoas dizendo, nossa, que lindo saber que eu posso envelhecer igual Maurício. Obrigado por me permitir conhecer a história de Maurício. Que bom que você também se vê como Maurício, né? E eu acho que, para além do que o audiovisual é tecnicamente, ele também tem que eu acredito, né? Ele também tem que transformar quem o produz. E ter sido criador e criatura foi, assim, um processo de transformação muito potente na minha vida. E eu acho que eu não conseguiria ter feito isso se eu ainda tivesse dúvida de quem eu era, se eu ainda tivesse me questionando, porque eu tive que conhecer muitas coisas que precisavam de uma afirmação mesmo.
Eu tive que contrapor muita gente que dizia que aquilo não daria certo. Eu tive que literalmente eu defendi o meu TCC. Eu tive que fazer uma pré-banca antes da minha banca para dizer se era possível eu defender o TCC com um memorial em primeira pessoa, né? Então eu tinha que estar muito elucidado de quem eu era. Eu tinha que defender o que eu era e o que era esse documentário para mim, né? Então esses dois materiais assim eu tenho muito orgulho, que trazem essa temática, né, LGBTQIAPN+, que trazem uma narrativa que reforça a ideia de que a gente tem que conhecer mais a fundo as histórias das outras pessoas também, né? E me coloca nu no mundo, assim, porque eu me exibo em situações, inclusive depois se puderem assistir, por favor, me deem esses 10 centavos de visualizações, eu me coloco em situações que eu nunca expus na minha vida. Assim. Situações, assim, de extrema felicidade, de extrema tristeza, né? Porque, como eu falei, esse documentário foi construído em menos de 3 meses que meu pai tinha falecido. Então, assim, eu tinha muita dúvida ainda sobre a velhice, né? E será que eu iria envelhecer igual ao meu pai? Que triste é morrer e não se reconhecer no mundo. O que é a morte também, né? O processo do próprio luto. E o tempo como marcador, assim, que está no audiovisual, mas como personagem mesmo. Raça, identidade e classe. A primeira coisa que sempre salta aos olhos, principalmente porque eu acho que eu sou uma pessoa muito performática, assim. Então, eu chego num lugar e já falo, chegou a POC ali, vamos, chegou ela. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, né, que sempre salta aos olhos. Eu sou exatamente assim, eu sou uma pessoa afeminada, eu sou uma pessoa que tem trejeitos, então, né? Mas ser negro, ser uma pessoa negra, sempre foi muito difícil. Principalmente para mim, assim, né? Porque parte da minha família materna, ela é. Isso é uma fofoca. E, inclusive, pode colocar isso aqui. Não me incomoda, não. Pode jogar assim, não, que é a fofoca das boas. Minha família materna, ela é uma família majoritariamente feminina. E uma família super evoluída, gente. Minha avó é evangélica, mas já foi macumbeira. Hoje ela é evangélica, mas ela ainda faz as coisas da macumba. Então, assim, é um sincretismo religioso fortíssimo. E todo mundo sempre se respeitou por isso. Cada um faz o seu. Minha avó sempre dizia, meu filho, ó, você não matando ninguém, nem roubando, faz o que tu quiser da tua vida. Sempre foi assim. E a família paterna já não era assim. A família paterna sempre foi Caxias, mega Caxias. E aí eu ouvia da minha família paterna, que meu pai era um homem branco, minha mãe é uma mulher negra, né? Eu ouvia da minha família paterna que eu não era filho do meu pai, porque eu não era nem branco o suficiente, nem preto o suficiente. E aí eu cresci com esse lugar no mundo, né? De, meu Deus, o que eu sou? Porque assim, eu não sou, para a comunidade negra, eu não sou negro o suficiente. Para a comunidade branca, eu não sou branco o suficiente. E pardo para mim era cor de papel. O que é que eu sou nesse mundo, né? Então eu enfrentei muitos problemas, eu acho que até interpessoais, assim mesmo, porque eu não me identificava como uma pessoa negra. Se eu questionado por ser uma pessoa negra, eu dizia que não era. Na minha infância, uma parte até da juventude ali, eu dizia que não era. Inclusive, isso deu um mega BO no meu Enem, porque meu último Enem, que foi entrar na faculdade, eu me autodeclarei como uma pessoa negra, mas os meus últimos eu não me colocava como pessoas negras. E aí isso repercutiu, de certa forma, enfim. Então eu cresci muito nesse lugar de que eu não era. Só que aí, ao passo em que eu fui me identificando, eu comecei a perceber que o próprio movimento dizia assim, não, mas você não tem cor para ser negro. Peraí, você não é negro, você é queimadinho, sabe? E aí, nos lugares onde eu trabalhei, por trabalhar principalmente com fotografia, assim, eu tenho meu emprego, né, aqui na ONG, mas a fotografia ainda é uma coisa que me, me mantém também, né? Não vivo 100% do audiovisual, mas a fotografia é uma das coisas que mais me mantém. Eu conheço muita gente, de pessoas muito boas a pessoas muito miseráveis, né? Infelizmente, nos casamentos que eu fotografo, sempre tem uma pessoa muito miserável. Então, eu tive experiências muito ruins por ser pessoa negra, assim. Hoje eu tô com esse corte de cabelo, mas já tive um Black Power, né? Eu já fotografei casamento com Black Power. E alguns casamentos é muito protocolar a indumentária que você tem que usar, né? O dress code ali. Então, às vezes você tem que usar uma roupinha preta, mais fechadinho, com roupa social e tal. E eu já fui questionado inúmeras vezes se eu era, por exemplo, o garçom da festa.
com a câmera na mão, com LED na outra, com flash. Ou se eu era motorista, ou se eu era o rapaz que ia carregar as malas, ou se eu era, né? E em trabalhos em que eu ocupei posições de certo destaque. Eu trabalhei com hotelaria, eu era recepcionista único bilíngue na época, e trabalhava diretamente com marcas grandes no local onde eu trabalhava, mas eu sempre ouvia, tipo, você pode chamar um recepcionista, por favor? Você pode levar nossas malas lá em cima? Tá com problema na encanação no quarto, você pode ir lá resolver? Então, assim, dentro dos lugares onde eu trabalhei, sempre foi uma questão, um ponto, assim, a ser destacado, né? No verbalizado e no não verbalizado, né? A gente percebe os olhares, os afastamentos, os medos, né? De, às vezes, virar a noite, por exemplo, de uma festa onde eu estava trabalhando, e aí com cabelo black power, às vezes, ou amarrava num coque, com bigode, usava brinco, com colar, ou com o meu próprio, já aconteceu também, um preconceito relacionado à religião que se conecta com essa questão do racismo, né? Eu com meu contregum no braço, ia estar passando, e aí senhoras segurarem bolsa, correrem com a bolsa, ou já gritarem, sabe? Assim, então, já gostei de diversas situações. Teve o lugar do meu primeiro estágio, onde eu tentei estagiar, tipo, numa TV da região aqui onde eu trabalho, em que o critério para contratar, que era o primeiro estágio remunerado que eu ia ter, né? Para contratar, era estar cursando a partir do quarto semestre do curso de comunicação. E tinham 3 pessoas, era eu, um colega meu que também é negro, e uma mulher branca, loira, cara de capa de revista, que tinha acabado de entrar no curso, né? Tinha 2 semanas de curso de comunicação. E aí, na entrevista, eles fizeram perguntas muito pessoais, assim, para mim, para esse amigo meu, de coisas de renda familiar, com quantas pessoas você mora, se mora com os pais, se os pais são casados ou não, coisas assim, que eu acho que numa entrevista de emprego não diz respeito. E no fim do dia contrataram essa menina que nem estava no quarto semestre do curso de comunicação, que não tinha experiência também muita na área. E eu acho que isso foi uma das coisas assim, que mais me deixou triste assim, na época, porque era meu sonho estar trabalhando nessa TV. Na época eu precisava muito dessa grana, assim, né? E eu tinha cabelo Black Power na época, e a resposta deles por e-mail foi: você não faz o perfil da imagem da empresa. Então, assim, né? Qual é esse perfil da imagem da empresa do audiovisual baiano num território em que majoritariamente somos pessoas negras, né? Então, qual é esse perfil de imagem? Então, sempre me atravessou isso, coisas relacionadas ao movimento negro, assim, né, que dizem respeito ao colorismo. Então, assim, aquilo que eu disse, eu não sou branco o suficiente para as pessoas brancas e negras o suficiente, então eu estou ali no meio disso tudo. O fato de eu ser jovem e estar ocupando alguns lugares também, isso era muito questionado, né? Eu já ouvi de diretores da ONG, antiga ONG de trabalho, de diretores, assim, de galera de alto escalão, assim, me pedir para pegar água, assim, eu trabalhando, escrevendo: pega água ali pra gente, por favor. Eu: mas tem a moça da água. Não, mas eu quero que você pegue, né? Então, e a gente sabe que isso está relacionado a um racismo estrutural, né? E quando você está nesses dois lugares, né, ser uma pessoa negra e ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, o babado é muito maior, porque você está vivendo dois lugares de olhares diferentes, de julgamentos diferentes, e que doem em lugares diferentes, né? Dói de uma forma sofrer racismo, e não é da mesma forma que dói sofrer homofobia, por exemplo, né? Dói muito diferente. E aí receber as duas cargas ao mesmo tempo machuca muito. No audiovisual eu vivi muito isso. Eu vivi muito mais a questão da LGBTQIA+, mais fobia, né? Porque um, um homem gay, até então, na época, né, quando eu na faculdade ainda me reconhecia como homem gay, não podia ser diretor. Diretores são homens. Diretores são pessoas de punho firme. Não pode ser uma pessoa que chora, não pode ser uma pessoa muito sensível. Era isso que diziam, mas as entrelinhas eram: não pode ser uma pessoa gay, um homem gay. Tem que ser um homem hétero. Né? Tem que ser um homem... mas eu ouvi de professores mesmo na universidade. Diretores tem um perfil de diretor. Aí ele citava Aronofsky, ele citava Tarantino, ele citava homens brancos
héteros, né? Ditos como héteros. Mas não citavam Jordan Peele, por exemplo, que é um homem negro, recentemente. Inclusive, eu quase reprovei na disciplina, porque eu fiz uma análise sobre Corra, Get Out, do Jordan Peele, e os professores disseram que eu estava todo errado, que eu não entendia sobre racismo, sendo uma pessoa negra. Então, sempre fui muito silenciado nesse lugar, assim, né, que tinha muito isso, né? Ah, mas isso que você está falando é errado. Ó, porque de acordo com Jamila Ribeiro, ela quis dizer isso, mas isso que ela está dizendo não é real. Ah, mas olha, você está dizendo que sofreu homofobia, mas será que realmente foi homofobias que você sofreu, Florizal? Às vezes você está sendo muito sensível. Ai, essa geração tem muito mimimi. Ai, qualquer coisa. Ai, na minha época a gente dava um tiro no pé da pessoa e ela não reclamava. Sabe? Então, assim, e isso era de diversas faixas etárias. Eram dos tiozões, mas eram de pessoas da quase a mesma idade que a minha, né? E foi bem num período também, assim, que tudo isso aconteceu, nesse movimento, não sei se eu posso falar disso, se eu trago isso, mas se não puder, vocês se retiram. E foi na época que aquele que, né, vocês sabem quem, o Bozo, cresceu, né, explodiu. Então, assim, eu passei por uma situação na universidade que foi muito... Eu fiquei uma semana sem ir pra universidade com medo. Que eu tava descendo as escadarias do meu pavilhão, e na época, por coincidência, a Pablo Vittar também tinha explodido na época. Então, tava todo mundo amava Pablo e os bolsominions amavam o Bozo. Então tinha essas duas coisas, a gente via esses dois grupos na universidade, os grupos dos viados e os grupos do Bozo, né, do gado. E aí eu desci as escadarias com a blusa da Pablo Vittar toda feminine, cheia de coisas viadadas, assim, com a cara da Pablo. E dançando, brincando, curtindo. E aí tinha nas escadarias, assim, a galera do curso de. Eu vou falar mesmo, porque eles sabem que são eles, vocês, o curso de engenharia da Universidade Estadual de Santa Cruz, da turma 2017.2. Vocês aí. Estavam sentados na base, e quando eu desci, eles começaram a entoar a musiquinha Ado, Bolsonaro vai matar viado. Eles começaram a gritar isso no pavilhão enquanto eu descia. Ado, Bolsonaro vai matar viado. E eu, tipo assim, desci. Eu tava de fones, eu fingi que não tava ouvindo, desci. E quando eu cheguei na saída da universidade, tipo assim, eu tava extremamente trêmulo, porque eu não entendia que aquilo ia me atravessar, porque eu sempre fui muito barraqueiro também, tá? Importante pontuar. Eu não deitava. Ah, queria fazer homofobia comigo, ia me bater e apanhar também, porque eu não deixava deitar, não, eu ia pra cima também. Só que nesse dia eu gelei. Porque até então eu lidava com pessoas do mesmo território que o meu, que eu conhecia os pais, que eu podia reclamar com os pais dessas pessoas. Eu estava num ambiente com 30 homens, todos extremamente muito mais fortes do que eu, alguns com camisas com dizeres em termos muito pesados, assim, de um grupo muito específico. Eu falei, cara, eu vou apanhar dessa galera agora, né? Isso vai acontecer. E isso ficou muito tempo na minha cabeça, porque eu comecei a receber mensagens anônimas, assim, em tom de ameaça. Tipo, a gente tá vendo você indo pro inferninho, que era uma festa que tinha na porta da universidade. X horário, cuidado pra você não sair sozinho, tá? Porque viado é algo fácil. Ou, grupo de 3 viados andando na universidade, não pode, tem que andar um sozinho, porque é mais fácil de apanhar. Sabe? Tipo, esse tipo de coisa que eu ouvia. E já ouvi muitas coisas também, tipo assim, além de ser viado, além de ser preto, ainda é viado, sabe? Então, dessa galera, que impactaram, inclusive, na minha trajetória na universidade. Eu tinha medo de ir para a universidade, na sequência o Bolsonaro ganhou, e aí o meu curso parou. A gente tem nos livros de história da Universidade Estadual de Santa Cruz, vai existir lá, que durante o período de outubro daquele ano, o curso de comunicação ficou um ano sem dar aula, porque os alunos, em sua maioria, eram, graças a Deus, de esquerda, e todo mundo sentia muito medo de estar na universidade, porque começaram a fazer uma perseguição de professor a pessoal da limpeza, que era abertamente de esquerda, né? Então eu acho que eu vivi essas duas coisas assim. Eu acho que ainda uma terceira coisa para além do racismo e da homofobia, que foi a questão da condição social, do status assim financeiro, né? Porque tinha um momento na universidade em que o curso de comunicação é muito caro. O curso de comunicação, comprar equipamento e tal. Eu já tinha uma parte de equipamentos, mas tinha que comprar computador e tal. E que eu via que as pessoas te excluíam
se você não tivesse aquele poder aquisitivo, né? Então, tipo, comer no RU era coisa de pobrinho. Então, a galera mandava, tinha uma página da universidade, que era os Segredos UESC, a pessoa mandava de forma anônima. Então, volta e meia, meu nome aparecia lá. Tipo assim, o menino da comunicação, porque eu fazia os chamados da refeição do dia, no lugar onde eu estagiava. Então, eu entrava, né, ao vivo, gente, hoje vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí sempre tava no Silvestre. Ai, nossa, não deram uma camisa melhor pro menino do RU? Ai, que nojo, não dá nem vontade de comer ele usando essa regata, toda vez essa mesma regata. Ai, que não sei o quê. Então, assim, também teve muito esse lugar, né? Mas eu acho que esse não me atravessou tanto porque, né, é o que eu sou, era o que eu era o que eu tinha. Mas eu acho que a história do racismo nesse lugar que às vezes, né, se conectava, isso vinha de professores, a colegas, a funcionários, eu acho que isso me impactou bastante. Eu, criança. Se eu pudesse mandar uma mensagem para a minha versão criança, Floresval Neto da infância, eu acho que eu diria para ele que você não vai ter noção de todos os espaços, de todas as pessoas, de todos os lugares e de todos os sonhos que você vai conseguir realizar. E é muito, extremamente importante que você não ouça nenhuma das pessoas que disseram que você nunca vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Continue fazendo suas aulas de dança afro. Continue fotografando tudo que você vê pela frente. Continue amando a sua família, porque ela vai ser extremamente importante para todos os aspectos da sua vida. E nunca desista da educação, porque vai ser a ponte principal para chegar onde você tem chegado. Um conselho. Se eu pudesse dizer, se eu pudesse não, né? Eu diria para os jovens que LGBTQIA+, que estão querendo ou que já estão envolvidos com audiovisual de alguma forma ou querem se envolver com audiovisual, que primeiro comecem pelas referências locais. Assim. É muito importante que a gente conheça a história de quem fez audiovisual no mundo, mas a gente não pode se esquecer de quem, a muito custo, com pouco recurso e com sonhos, construiu o cinema e o audiovisual do nosso território, para além do Brasil, no nosso recorte na Bahia e no nosso litoral, né? É muito importante que a gente consuma, assim, essas referências locais e que se conectam com a identidade do nosso território, né? Tem muita gente muito boa fazendo muita coisa legal, mas que só não foi consumida ainda. Dizer também que o audiovisual ele não é esse bicho de sete cabeças. Fazer audiovisual é mais simples do que parece. Às vezes a gente complica muitas coisas. O adulto complica tudo, viu, gente? Então, assim, experimente, erre bastante. Não vá achando que você vai sair com um filme pronto, perfeito, lindo, a primeira vez que você testar, mas você vai ter o seu filme. Grave as coisas da sua família, grave sua avó enquanto ela está viva. Grave a sua mãe, grave seu sobrinho, grave tudo que você imaginar que pode contar uma história e conte. Porque existem inúmeras formas de fazer audiovisual e nenhuma delas está errada. Então comece de alguma forma, comece com o que você tem. Equipamento não define material final, não define qualidade final, mas uma história muito bem contada, com pessoas reais, com situações reais, conectam outras pessoas.